No dia 21 de abril de 2025, o mundo silenciou. Os sinos tocaram em luto e o céu de Roma parecia mais cinzento naquele amanhecer. O falecimento de Papa Francisco não foi apenas a despedida de um líder religioso. Foi o início de um mistério, um legado oculto e um segredo que poucos imaginavam existir. Um acontecimento que abalou não apenas os muros do Vaticano, mas também os corações daqueles que o amavam e seguiam seus passos. Por trás das paredes centenárias da Santa Sé, velhas questões vieram à tona. O que acontece com os bens? Os segredos e os símbolos sagrados deixados por um Papa? Qual é o destino daquilo que não está guardado em cofres, mas que carrega um valor incalculável para a história da Igreja e da humanidade? E mais, o que a própria família de Jorge Mário Bergoglio descobriu após sua partida, que os fez chorar de emoção e, ao mesmo tempo, de reflexão profunda. Este vídeo não é apenas uma homenagem, é um convite para que você descubra uma herança invisível, mas infinitamente valiosa, que Papa Francisco deixou para sua família, e que, de forma misteriosa, também está disponível para você. Uma fortuna que não se mede em números, mas em fé, atitudes e memórias eternas. Durante seu pontificado, Francisco ficou conhecido por sua postura crítica diante das desigualdades, por rejeitar os luxos e viver de maneira simples. Enquanto muitos buscavam prestígio e poder, ele preferia o silêncio das orações e o brilho discreto da misericórdia. Mas o que ninguém sabia, até agora, é que por trás dessa simplicidade havia um tesouro espiritual guardado, que só seria revelado após sua morte. E é justamente esse segredo que vamos revelar aqui. Você vai conhecer os detalhes de um legado que não apenas emocionou sua família, mas deixou todo o Vaticano em alerta. Um presente espiritual que transcende gerações, capaz de abençoar e transformar aqueles que aceitarem recebê-lo. Então prepare-se, porque o que você verá neste vídeo vai muito além das notícias e das cerimônias oficiais. É algo que poucos tiveram acesso e que hoje será desvendado diante dos seus olhos. Desde o primeiro instante em que assumiu o trono de Pedro, Papa Francisco deixou claro que seu conceito de riqueza não era aquilo que os olhos humanos podiam ver. Diferente de tudo o que muitos imaginavam sobre o estilo de vida de um líder máximo da Igreja, Francisco recusou qualquer acúmulo de bens pessoais. Ele não recebia salário, não possuía propriedades e jamais acumulou títulos ou bens materiais. Como membro da Companhia de Jesus, Jorge Mário Bergoglio havia feito um voto de pobreza absoluto, um compromisso de renúncia ao supérfluo, aos excessos e ao apego às coisas deste mundo. Esse voto não era apenas simbólico. Na prática, ele não possuía sequer roupas próprias compradas por ele. Quando precisava de algo, um par de sapatos, uma veste ou um objeto básico, ele simplesmente fazia o pedido, e a Igreja, responsável por cuidar de suas necessidades, providenciava. E aqui começa a verdadeira história dessa fortuna invisível. Enquanto os papas anteriores residiam no imponente Palácio Apostólico, símbolo de autoridade e tradição, Francisco escolheu a simplicidade da Casa Santa Marta, uma residência modesta dentro do Vaticano, longe dos salões luxuosos e dos aposentos históricos. Ali, viveu como sempre pregou, com humildade, austeridade e desapego total às riquezas terrenas. Sua alimentação, seus cuidados médicos, seus transportes e tudo o que utilizava eram providenciados pela administração da Santa Sé. Ele mesmo declarou em entrevistas que jamais se preocupou com o que vestiria ou com o que estaria à mesa, pois sabia que a missão que carregava era muito maior do que qualquer bem passageiro. Mas é justamente nesse desapego radical que se esconde a fortuna que fez sua família chorar. Francisco acreditava que a verdadeira herança deixada por alguém está nas atitudes, na fé vivida, no exemplo silencioso que se perpetua após a morte. Ele dizia que o amor demonstrado nas pequenas ações vale mais do que qualquer moeda, e que as memórias de um coração bondoso são tesouros que não se perdem com o tempo. Ao rejeitar os luxos e abraçar a simplicidade, Papa Francisco construiu um legado espiritual indestrutível. Uma herança invisível, mas infinitamente valiosa, que tocou não só seus familiares, mas também sacerdotes, fiéis e pessoas comuns ao redor do mundo. O que poucos sabem, e que você começará a entender a partir de agora, é que essa fortuna espiritual foi cuidadosamente cultivada por ele e deixada em mensagens, atitudes e pequenos gestos ao longo de sua vida. Um legado que hoje pode se tornar também parte da sua história. E o mais impressionante, essa herança espiritual que fez sua família chorar ao perceber sua grandiosidade ainda está ativa e pode transformar a vida de quem a descobrir e aceitar.
Quando, em Dizzy, as luzes da Casa Santa Marta se apagaram na noite de 21 de abril de 2025 e os sinos ecoaram seu canto de despedida sobre os céus de Roma, o mundo se preparava para conhecer os segredos deixados pelo homem que, durante anos, pregou o desapego absoluto e a simplicidade radical. Era esperado que, como qualquer líder de tamanho prestígio, houvesse documentos, posses e contas bancárias a serem reveladas. Afinal, por trás dos muros do Vaticano, sempre existiram histórias de fortunas escondidas e bens destinados a herdeiros ou causas específicas. Mas, com Papa Francisco, a descoberta foi diferente, chocante e profundamente simbólica. Após os trâmites oficiais e a abertura de registros pessoais, veio à tona a informação que paralisou a todos. Seu patrimônio material era inferior a $100. Nenhuma propriedade registrada em seu nome, nenhuma conta bancária pessoal, nenhuma herança física a ser dividida ou destinada. Absolutamente nada que o ligasse a qualquer tipo de bem terreno. Para muitos, aquilo seria um vazio, um homem sem herança. Mas para os que conheciam Francisco de perto, a verdadeira herança estava nas palavras que ele deixou e nas ações que se tornaram sua marca eterna. Esse foi o verdadeiro testamento de Jorge Mário Bergoglio, não escrito, em papéis selados, mas gravado na história e no coração dos que cruzaram seu caminho. Um testamento onde ele afirmava que as maiores riquezas de um homem são as almas que ele consegue tocar, as vidas que transforma e a fé que consegue manter viva, mesmo nos tempos mais sombrios. Relatos dos mais próximos dizem que Francisco repetia uma frase em seus últimos dias: "O que carrego comigo nem a morte pode tirar, e o que deixo ninguém pode medir." E foi exatamente assim. O testamento espiritual de Francisco continha bênçãos, conselhos e orientações deixadas discretamente ao longo dos anos. Frases escritas à mão em pequenos pedaços de papel, recados entregues em segredo a amigos e colaboradores e ensinamentos registrados em homilias, muitas vezes ignoradas, mas que agora, após sua partida, ganham novo sentido. Enquanto o mundo especulava sobre o possível patrimônio escondido do homem mais influente da Igreja, o que realmente foi encontrado ao redor de Papa Francisco não cabia em cofres, não tinha preço e não podia ser contabilizado. Essa era a verdadeira herança que ele sempre pregou, a herança da simplicidade. Para muitos, a simplicidade é confundida com ausência, com falta, mas para Francisco era exatamente o oposto. Ele acreditava que quanto mais alguém se despia do supérfluo, mais espaço abria no coração para o essencial. E ele viveu essa crença até o último suspiro. Durante todo o seu pontificado, Francisco fez questão de romper com tradições de luxo e ostentação. Ele recusou tronos de ouro, evitava vestes exuberantes e dispensava carros luxuosos. Preferia deslocar-se em veículos comuns, com o mesmo conforto modesto que qualquer cidadão teria. Escolheu morar na Casa Santa Marta, um ambiente discreto e simples, onde podia circular entre funcionários e religiosos sem formalidades, longe do isolamento dos salões palacianos. Essa escolha não foi vista apenas como humildade, mas como um ato de rebeldia espiritual. Ele queria provar que a grandeza de um homem não está naquilo que ele possui, mas no que ele entrega ao mundo. E foi nesse espaço singelo que se descobriu a extensão dessa herança após sua partida. Ao entrar em seus aposentos, não havia cofres, coleções ou objetos de luxo. Apenas alguns livros de oração gastos pelo tempo, um rosário de madeira envelhecido, um crucifixo simples e 3 objetos pessoais que, como veremos adiante, carregavam um valor espiritual incalculável. Seus familiares, ao se depararem com aquele ambiente, não contiveram as lágrimas. Não pela ausência de riquezas materiais, mas pelo peso emocional e espiritual que aquele lugar carregava. Era como se cada canto testemunhasse sua vida de renúncia, de entrega silenciosa, de amor pelos mais pobres e de fé inabalável. Mas o mais tocante foi descobrir, entre anotações e pequenos bilhetes esquecidos, frases e conselhos deixados, para aqueles que desejassem seguir o mesmo caminho de simplicidade e luz. Lições sobre desapego, sobre como encontrar felicidade nas coisas mais pequenas e sobre a importância de servir aos outros como missão maior. Essa era e continua sendo a herança que Papa Francisco quis deixar ao mundo, a certeza de que a verdadeira fortuna está no coração puro, na vida simples e no serviço ao próximo. Quando o silêncio tomou conta da Casa Santa Marta naquela noite e os primeiros familiares de Papa Francisco puderam entrar em seus aposentos para uma despedida íntima, nenhum deles estava preparado para o que encontrariam ali. Havia uma expectativa natural, como acontece com qualquer pessoa pública. Cartas, objetos importantes,
talvez até algo que ele houvesse reservado para os seus. Mas o que presenciaram superou todas as expectativas e fez com que as lágrimas escorressem sem controle. Em meio a um ambiente modesto, onde não havia luxo, joias ou qualquer símbolo de riqueza terrena, eles encontraram o verdadeiro tesouro, deixado por Jorge Mário Bergoglio. Um tesouro invisível aos olhos comuns, mas capaz de tocar profundamente aqueles que o conheciam de verdade. Sobre a mesa de cabeceira repousavam 3 objetos discretos. Um rosário de madeira já gasto pelo tempo, um pequeno crucifixo de ferro escuro e um caderno de anotações com a capa desgastada. Era tudo o que ele guardava como se fossem as joias mais preciosas de sua existência. Foi então que, ao folhear aquelas páginas amareladas, os familiares descobriram frases escritas por ele ao longo dos anos. Pequenos bilhetes, anotações, reflexões pessoais e bênçãos direcionadas não apenas a eles, mas a todos os que ele amava em silêncio. Mensagens como: quando eu partir, não chorem pelo que deixei de ter, mas pelo amor que tentei semear. O verdadeiro bem não se mede em ouro, mas no eco que a bondade deixa no coração dos outros. E entre essas páginas encontraram também orações escritas de próprio punho, pedindo pela proteção da família, pela conversão de almas distantes e pela fortaleza daqueles que enfrentariam a dor de sua partida. Foi impossível conter a emoção. As lágrimas se misturaram à surpresa e à reverência. Não havia nada para herdar, mas ali estava o maior presente que alguém poderia deixar. O testemunho de uma vida entregue, de um amor vivido na prática e de uma fé que não se enfraqueceu diante das adversidades. Para os seus, aquilo valia mais do que qualquer riqueza material. Era a prova de que Francisco, mesmo carregando o título de Papa, jamais esqueceu de quem era e de quem amava. E que sua maior preocupação, mesmo diante da morte, era cuidar daqueles que ficariam. O que poucos imaginavam, e que só veio à tona após a morte de Papa Francisco, é que a verdadeira fortuna deixada por ele não estava em cofres, nem em escrituras, mas em algo muito mais poderoso. Uma herança espiritual capaz de curar gerações. Para o mundo, ele sempre foi o Papa humilde, que dispensava privilégios e rejeitava símbolos de opulência. Mas, para os que o cercavam de perto, Francisco carregava uma convicção íntima. O maior tesouro de um homem é aquilo que ele deixa enraizado nos corações da sua família e naqueles que cruzam seu caminho. E foi isso que sua família descobriu, naquelas páginas envelhecidas e objetos discretos encontrados após sua partida. Entre orações escritas à mão e bilhetes cuidadosamente guardados, Francisco deixou um conjunto de bênçãos e ensinamentos voltados para proteger seus descendentes e libertar suas futuras gerações de males espirituais, enfermidades da paz, alma e prisões invisíveis. Sim, ele acreditava, como os antigos santos, que as bênçãos e maldições podem atravessar as linhas do tempo, que atitudes, orações e ações praticadas em vida podem ecoar por décadas, influenciando filhos, netos e aqueles ainda por nascer. Cada oração deixada, cada conselho escrito, cada ato de humildade vivido, tudo fazia parte dessa fortuna, invisível. Um tesouro que não enferruja, não se perde e que nenhum ladrão pode roubar. Uma herança capaz de quebrar correntes espirituais, curar feridas emocionais e impedir que males se perpetuassem dentro da própria família. E se engana quem pensa que essa herança foi destinada apenas aos seus parentes de sangue. Francisco acreditava que todos os que acolhessem suas palavras e praticassem a simplicidade e a caridade verdadeira também herdariam essas graças. Por isso, o impacto desse legado não se limita aos muros do Vaticano ou aos sobrenomes de sua família. Ele se espalha pelo mundo, alcançando aqueles que compreendem o valor de uma vida vivida em desapego e serviço. E você, que está aqui, faz parte desse chamado. Em meio à comoção pela partida de Papa Francisco, enquanto muitos se questionavam sobre o que ele teria deixado, a resposta mais poderosa já estava presente em sua própria vida e nos ensinamentos que repetia incansavelmente. Os bens terrenos são passageiros, mas a alma é eterna. Francisco jamais foi seduzido pelo brilho do ouro ou pelo prestígio das coroas humanas. Ao contrário, fez questão de lembrar em suas homilias e cartas que tudo o que possuímos neste mundo é pó e vento, uma ilusão momentânea que desaparece no instante em que nosso último suspiro se dissipa no ar. A verdadeira riqueza, ele dizia, não se encontra nos cofres, mas no estado em que sua alma será apresentada diante de Deus. Esse pensamento o acompanhou, desde jovem, quando decidiu ingressar na companhia de Jesus e abrir mão de qualquer bem material. Ao longo de sua trajetória, testemunhou grandes fortunas serem construídas e no final se desintegrarem, deixando para trás apenas lembranças e disputas.
Viu famílias se dividirem por heranças materiais e pessoas se perderem por ambição. Por isso, construiu sua vida sobre uma base sólida, inquebrável e eterna: a fé. Em uma de suas últimas mensagens registradas em anotações pessoais, Francisco escreveu: "Que ninguém lamente o que não pôde levar, mas que todos se preocupem com o que estarão carregando no coração no dia do juízo." Essa frase simples e direta se tornou uma verdadeira sentença de vida. Ele sabia que, ao partir, nada daquilo que o mundo valoriza teria qualquer utilidade. Nenhuma moeda de ouro, nenhum título, nenhuma posição social atravessa os portões da eternidade. E essa consciência se refletiu na maneira como viveu, sem apegos, sem luxos, com o coração leve e a alma comprometida com aquilo que não se corrompe. Francisco queria, acima de tudo, garantir que sua alma estivesse em paz e que sua herança fosse sentida nas orações e exemplos que deixaria para trás. Para os que tiveram o privilégio de conhecer seu íntimo, ficou claro que essa era sua verdadeira fortuna. A certeza de que, enquanto os bens terrenos são esquecidos, a alma permanece viva, ecoando suas atitudes e palavras nas gerações que virão. E aqui está a terra grande revelação. Essa mesma consciência espiritual que ele cultivou pode ser herdada por você, através de simples gestos, orações sinceras e escolhas que priorizem o eterno e não o passageiro. Qualquer pessoa pode transformar a própria história e blindar sua alma contra as ilusões deste mundo. Entre todas as mensagens deixadas por Papa Francisco, nenhuma se repetiu tanto quanto esta: a misericórdia é a maior riqueza que um homem pode possuir. Enquanto o mundo corre atrás de tesouros perecíveis, posições sociais e honrarias vazias, Francisco enxergava com clareza que o verdadeiro ouro da existência estava em saber perdoar e ser perdoado. Essa não era uma ideia abstrata ou bonita, para ser dita em púlpitos. Era a base prática de sua vida. Ele acreditava que a misericórdia era uma moeda celestial, capaz de comprar a paz interior, a libertação de culpas antigas e a cura de marcas invisíveis que o dinheiro jamais poderia apagar. Em suas homilias, o Papa dizia que quem carrega a misericórdia no coração jamais morrerá pobre. Mesmo sem propriedades, joias ou cifras bancárias, esse homem terá conquistado aquilo que os anjos reconhecem como verdadeira fortuna: um coração limpo e uma alma reconciliada com Deus. Durante o período mais difícil de sua saúde, ao perceber a proximidade da morte, Francisco não pediu riquezas nem desejou reconhecimento. Seu pedido era simples e impressionante: que o Senhor tenha misericórdia de mim e que no último instante eu seja capaz de ofertá-la a quem mais me feriu. Esse gesto, tão puro e poderoso, revela o tamanho do tesouro que ele acumulou ao longo da vida. Francisco entendeu que a misericórdia não só apaga os próprios pecados, mas quebra maldições familiares, destrava caminhos travados há gerações e reconstrói relações que pareciam irremediáveis. Um gesto simples: perdoar, ajudar, escutar ou acolher quem mais havia causado dor. Isso, segundo ele, abria portas espirituais que o dinheiro jamais seria capaz de destrancar. Essa era a verdadeira riqueza de Francisco, e ela permanece acessível. Você não precisa de títulos, fortuna ou influência. Precisa apenas de coragem para perdoar, humildade para pedir perdão e sabedoria para enxergar no outro um irmão digno da compaixão divina. Você sabia que após a morte de Papa Francisco, muitos ficaram perplexos ao descobrir que sua verdadeira herança não estava em bens materiais, mas sim em algo muito mais profundo, algo que ele compartilhava de maneira discreta, mas que estava disponível para qualquer um que desejasse acolher com o coração aberto. E essa herança é sem dúvida a mais poderosa de todas. Enquanto o mundo costuma olhar para o que pode ser, tocado, comprado e vendido, Francisco sempre olhou para o que é eterno. Ele entendeu que as riquezas da terra são fugazes e, por mais que possam trazer algum prazer ou conforto temporário, não preenchem o vazio da alma. Ele dizia frequentemente: a verdadeira fortuna não é de ouro, mas da misericórdia. E essa era a herança que ele deixou, uma herança espiritual, imensurável e infinitamente mais valiosa do que qualquer tesouro material. Uma herança que não se mede em valores, mas em gestos de bondade, perdão e compaixão. Francisco viveu em cada ação o que ele pregava em palavras: que a misericórdia é a maior riqueza que podemos receber, guardar e, acima de tudo, compartilhar. Ele sempre se recusou a ser visto como alguém separado dos outros. Ele via todos como iguais, sem distinção, e acreditava que a verdadeira grandeza estava na simplicidade e na capacidade de servir aos outros. Por isso, ele não deixou para trás dinheiro, imóveis ou contas bancárias. Sua herança não era feita de bens materiais, mas sim de exemplos, gestos e ensinamentos
que poderiam transformar a vida de qualquer um que decidisse seguir o seu caminho. Aquela oração secreta que revelamos anteriormente é parte dessa herança, mas não é o único legamento que ele deixou. Ele nos deixou a chave para viver uma vida rica em espírito, repleta de paz interior, repleta de bondade para com os outros e, mais importante ainda, cheia de compaixão e perdão, elementos essenciais para a verdadeira liberdade da alma. Você sabia que pode acessar essa herança agora mesmo? Sim, não é necessário ser um sacerdote, um papa ou ter qualquer status para vivenciar o que Francisco deixou. A riqueza que ele nos deixou está ao alcance de qualquer um que deseja abrir o coração e viver de acordo com esses princípios simples, mas profundos. Princípios que podem começar com pequenas ações, um ato de bondade, uma palavra de perdão, ou simplesmente estender a mão para aqueles que mais precisam de ajuda. Eu quero te convidar agora a refletir sobre a verdadeira fortuna que você tem em mãos. Não sobre o que você possui materialmente, mas sobre o que você pode conquistar em sua vida espiritual. A misericórdia é um bem imensurável que transcende as limitações deste mundo. Quanto mais você a distribui, mais ela cresce e se multiplica. Agora, se você está pronto para viver essa herança em sua vida, não só nos momentos de dificuldade, mas em todos os momentos, eu quero que você curta este vídeo e compartilhe com quem precisa ouvir isso. Comente abaixo o que você acredita ser a verdadeira fortuna na Terra. Será que é a capacidade de perdoar? A paciência com os outros? Ou a força para seguir em frente apesar das adversidades? E, claro, não se esqueça de se inscrever no canal para continuar recebendo conteúdos como este, que te ajudam a entender mais sobre os ensinamentos de grandes mestres espirituais como o Papa Francisco. Aqui você encontrará sempre a verdadeira herança que pode mudar sua vida para melhor.